Boa noite, senhoras e senhores. O Conversas Cruzadas de hoje vai debater, até onde for possível, naturalmente, o futuro de Cuba. Fidel Castro, depois de 49 anos no poder, sai de cena por motivos, principalmente, pela precariedade da sua saúde. Quando até já vinha sendo substituído interinamente por seu irmão, o general Raul Castro, de 76 anos de idade, há coisa de 2 anos. Fidel, como se sabe, tem 81 anos de idade. Marcou época como o mais longevo ditador do planeta. Sua história é bem conhecida a partir da ação revolucionária no início de 59, quando depôs o ditador Fulgêncio Batista. Fidel Castro marcou sua gestão pelos grandes avanços que levou ao seu país na área da saúde e da educação, mas sofreu permanentemente repúdio das entidades de direitos humanos por suas censuras à imprensa, à liberdade de um modo geral, suas repressões e execuções de dissidentes. Agora o mundo discute e especula sobre as decorrências desta renúncia. Que mudanças podem ser desde já previstas? Haverá agora o encaminhamento de uma democracia, mesmo que lenta e gradual, ou não? Cuba poderá adotar o sistema capitalista a curto ou médio prazo? Não se esquecendo que, embora fora do poder, Fidel Castro continua vivo e habitando a ilha. E o embargo econômico dos Estados Unidos será interrompido agora ou não? E o Brasil, que papel poderá desempenhar? Poderá mesmo se apresentar como o mediador da transição? Enfim, apesar da ilha ser tão pequena, de 11 milhões de habitantes, continua e talvez continue por muito tempo sendo alvo de atenções mundiais e, sobretudo, de novas e renovadas curiosidades. E, nesse sentido, vai agora o Conversas Cruzadas. Para tratarmos, então, do futuro de Cuba, são convidados do programa o professor e escritor e arquiteto Percival Pugina, que já esteve 2 vezes em Cuba. Percival Pugina, arquiteto, 2 vezes já esteve em Cuba, já escreveu um livro sobre Cuba. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite, Ricardo Esbaek. Boa noite, Biratã. Boa noite, Ricardo Santos Gomes, nossos telespectadores. Eu fiquei surpreso, viu, Lazier, porque eu estava convencido, depois de ouvir a entrevista que o presidente Lula deu logo após a visita que fez ao Fidel Castro, dizendo, quase que num boletim médico, né, de que o Fidel estava plenamente apto ao desempenho das suas funções, ele mesmo se declara incapacitado para continuar desempenhando as atividades que ele, durante 48 anos, tocou como grande ditador de Cuba. Alguém poderá dizer, o Pugina agora está de gozação, né? De gozação eu levei a sério a declaração do chefe de Estado brasileiro. Mas, enfim, está aí o dado e acho que há um consenso na mesa. Nós temos ali os nossos 2 amigos e contrapartes nesta mesa, o Biratã e o Ricardo, achando que está tudo muito bem e que vai continuar. E nós 2 do lado de cá achando que está tudo muito mal e vai continuar. Então, para quem está nesse momento para fazer as suas escolhas, saibam que os que gostam daquilo lá como está, acham que vai continuar, e os que não gostam também acham que vai continuar. E por que eu acho que vai continuar? Porque eu não vejo razão para mudar. Não vejo. A análise que faço do cenário cubano me convence de que se reproduzem em Cuba aquelas mesmas circunstâncias agravadas, as mesmas circunstâncias em que se deram as sucessivas sucessões durante o regime da extinta União Soviética. Quer dizer, quando morreu Lenin, assumiu Stalin. Quando morreu o Stalin, houve uma disputa pelo poder lá com o Beria, o Malenkov, o Molotov, entende, assumiu o Khrushchev. Quando prenderam o Khrushchev, assumiu o Brezhnev. Quando o Brezhnev, o Andropov, e havia disputa, morriam um, matavam outro, prendiam aquele, mas o sistema continuava. Porque para quem tem esta mentalidade totalitária, a melhor coisa do mundo é tu ser chefe de um Estado socialista não democrático. O que acontecia na União Soviética e acontece em Cuba, agravado pelo fato de que Cuba é uma ilha, né, de onde só se sai
passando pelos seguranças do aeroporto ou pela insegurança do oceano, não tem outro jeito de sair de lá, ou para a vida eterna. Não se tem acesso à comunicação, a censura absoluta sobre os meios de comunicação, só tem um jornal, só tem um partido, só tem uma opinião. Não há políticos de oposição, porque nesses regimes o que existe é a figura do dissidente. E ser dissidente, não ser oposicionista, ser dissidente num país submetido a essa democracia é um péssimo plano de saúde. Faz mal para a saúde pessoal e faz mal para a saúde familiar. Porque ainda incide sobre este tipo de modelo de democracia que foi citado aqui na mesa, aquela coisa medieval que é, primeiro, fazer do crime de lesa majestade o mais grave dos crimes, punível inclusive com a morte, incidindo consequências desta pena sobre a família daqueles que se incluem nesta condição de dissidentes. O que fez com que aqueles boxeadores, quem sabe, tenham decidido retornar, se não as notícias das sanções que estavam submetidas à sua família? E o que dizem os seus familiares lá? A família fica renegada. Então essa é a democracia que alguns querem manter. Eu admito assim, você pode ser socialista, pode gostar disso, pode achar que é muito bom, como o Ricardo e o Biratã acham, né? Mas eu não gosto disso. E o nosso telespectador emitirá, certamente, durante o programa, o seu juízo. Agora, há algumas coisas que são ditas, Lazier, que a gente precisa fazer alguns reparos. Primeiro, Cuba não era, em 1958, estava submetido a um ditador cruel, que não fez nada que o Fidel não tenha feito 10, 20, 30 vezes pior durante muito mais tempo. Mas era um ditador cruel. Fidel foi financiado pelos Estados Unidos para derrubar esse ditador. Ele recebeu recursos nos Estados Unidos para aquela revolução tanto esquisita que ele conduziu durante algum tempo lá na ilha. Então, Fidel Castro mantinha boas relações com os Estados Unidos. Implantou aquele regime e se manteve durante 48 anos. Mas como é que era Cuba em 1957, 58, 59? Os registros da embaixada, ninguém sabe disso, porque não é dito, porque toda a propaganda é para dizer que Cuba era um inferno que foi transformado num paraíso. Tinham o salário médio e o padrão de vida dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, não era diferente, Alabama principalmente, não era diferente do padrão de vida de Cuba naquela mesma época. Aliás, quem assistiu um filme ambientado nos Estados Unidos, na década de 50, vai enxergar uma realidade muito parecida com a realidade de Cuba então e com a realidade piorada de Cuba hoje. Se o senhor e a senhora que nos assistem nesse programa forem a Cuba, verão o que era a cidade de Havana há 50 anos atrás. Uma cidade maravilhosa, está destruída. Por quê, presidente? Está destruída porque não há a menor condição, pela tragédia do regime implantado lá, de conservar o país, de conservar a cidade. Aquilo é uma cidade em ruínas, uma cidade em ruínas. É ou não é verdade o que eu estou dizendo? O centro de Havana, Havana Velha, era um país... Havana era a pérola do Caribe. Está sendo toda reconstruída. Hoje, Havana era a pérola do Caribe. Hoje, há um colar de pérolas no Caribe, formado por outras ilhas, que não se submeteram ao regime que Cuba fez. E Cuba está cristalizado e destruído numa situação física pior do que tinha. O índice de analfabetismo em Cuba em 1954, 55, 56 era de apenas 20%. Então não há nenhuma realização fantástica de haver acabado com o analfabetismo num país que já tinha, 50 anos atrás, um índice de alfabetização superior. Vamos fazer um primeiro